tem os professores dos colégios de aplicação, institutos federais e Cefetes. Nós temos aqui em Belo Horizonte uma seção sindical do ANDES, que é o Sindicefet. Eu sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto, então, base da Associação Docente da UFOP, né, do UFOP. Falar desse tema é importante, porque essa semana e a próxima elas vão ser determinantes nessa discussão da reforma administrativa. O que eu pensei em falar foi um pouco retomar isso que o Davi falou, né? Eu acho que, durante a pandemia, a PEC 32, nós tínhamos um governo que a gente pode dizer genocida, né? Porque negar vacina para a população. Então, nós tivemos duas lutas importantes. Uma foi a luta pela vacina, que nós, servidores públicos, fomos os primeiros a ter uma luta para que toda a população tivesse acesso à vacina, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos um ataque gigantesco, que foi a proposta de emenda constitucional 32, que era da reforma administrativa. Nós tivemos mobilização não só nos estados e municípios, mas também em Brasília, foram 14 semanas. A gente estava lembrando aqui, né? Na porta do anexo 2, né, não a PEC 32, foram 14 semanas. E o que é importante, né? A gente conseguiu vencer uma batalha, porque a PEC não foi votada, mas ela não foi extinta. Ela ficou lá, hibernando, paradinha, né? Foi uma vitória naquele momento, porque, diante de uma conjuntura difícil, porque a gente tinha uma situação ainda de pandemia, então, assim, as mobilizações... eu lembro que a gente ia de máscara para a porta do anexo. Eu consegui, durante diversas dessas 14 semanas, porque a gente estava tendo nas universidades aula online, não sei nem se dá para chamar aquilo de aula, né? Mas, então, a gente dava uma fugidinha, ia lá, dava as 2 horinhas de aula, voltava para as atividades. Então, diante daquela conjuntura, foi uma vitória importante. No dia 1º de janeiro de 2023, que foi a posse do governo Lula, as diversas entidades entregaram, nesse dia, a pauta de reivindicação para esse governo, e, nessa pauta, que era a pauta do funcionalismo público, então, organizado via FONAZEF, FONACAT, então, antes também participou, entregamos uma pauta em que colocava o arquivamento da PEC 32 como uma questão importante. Durante todo o ano de 2023, o governo disse, não, nós não vamos mexer com reforma administrativa, a gente sabe o que foi isso, né? Então, mas ela ficou lá. O nosso pedido era o arquivamento, né, que ela fosse arquivada, porque isso nos daria segurança, que seria uma discussão que não voltaria. Mas isso não foi feito. Nós temos no MGI uma discussão importante, porque a ministra Esther Dweck, um discurso que ela sempre fez foi de modernização do serviço público. Ao mesmo tempo, dizendo, não, mas isso não é a reforma administrativa, etc., mas sempre um discurso de modernização, que nós temos que avançar em algumas questões. Tanto é que teve algumas mudanças, o que a gente tem chamado no Andes de reformas infralegais, porque ela não é uma reforma grande, como uma proposta de emenda constitucional, mas ela vai fazendo pequenas alterações, dando passos para o que seria uma reforma administrativa. Do ponto de vista do Executivo, né, que é o nosso caso, e o caso de vocês é do Judiciário, mas eu imagino que no Judiciário deve ter acontecido a mesma coisa, nós tivemos diversas questões colocadas pelo governo que foram dando passos nessas reformas infralegais. Por exemplo, o que foi saudado de uma maneira propagandística, vamos dizer assim, que foi o concurso unificado, né, dos servidores, de ter concurso unificado. Mas nós tivemos, nas universidades, situações de não abrir concurso para técnicos administrativos, situações das cotas não avançarem. Inclusive, na semana passada, nós tivemos, da parte do MGI, um retrocesso, que foi sorteio em relação a cotas para negras e negros, que já tinha tido um avanço de não ter sorteio, porque nas universidades, institutos federais e Cefetes, isso tem sido burlado. Ou seja, esses pequenos passos tinham sido dados. Nós tivemos, no ano passado, nas universidades e institutos Cefetes, uma greve de 74 dias, que resultou
num acordo de greve que, ao conceder, digamos assim, o reajuste salarial, muito aquém das nossas reivindicações, mas, já que o governo tinha dado 0% para 2024, ele foi aquém das nossas reivindicações, mas lembrando que nós fomos o único setor do serviço do serviço público que nós tivemos aumento, tivemos uma greve longa sem descontos, porque a FENASPES entrou em greve, mas eles tiveram descontos nos seus salários. Nós não tivemos, mesmo com esses 74 dias, e, diante do arcabouço fiscal, aquilo que não atendeu às nossas reivindicações iniciais foi muito além do que o governo queria dar. Então, para a gente analisar o resultado da greve, a gente não pode pensar só no que a gente queria, mas também do que o governo não queria, né? E nós conseguimos avançar. Mas, neste acordo de greve, teve uma questão importante para a gente, que foi: o governo só editou, o acordo era para que o reajuste fosse a partir do dia 1º de janeiro de 2025, e, no dia 31 de dezembro, o governo editou a medida provisória com reajuste, mas também com alterações na carreira. Não só na nossa carreira, mas em quase todas as carreiras que ele fez acordos no ano passado. Essas alterações, inclusive, tinham uma das questões, que era um dos últimos artigos dessa medida provisória, que era alteração na avaliação de desempenho, que, no caso dos docentes, das universidades em geral, né, não só dos docentes, mas técnicos administrativos, nós não tínhamos essa avaliação de desempenho colocada, porque é a autonomia universitária, mas o governo fazia alterações no SIDEC. E por que eu estou contando toda essa história? Porque esses caminhos que o governo foi fazendo, que foi colocando a reforma administrativa desse ponto de vista que a gente está chamando de infralegal. Porque, ao alterar a avaliação, ele está fazendo uma micro-reforma administrativa ali. Isso foi uma medida provisória no dia 31 de janeiro. Apesar de medida provisória ter validade imediata, nós não tivemos reajuste salarial imediato, porque a lei orçamentária não tinha sido votada. Essa medida provisória, ela perdeu a validade. Nos últimos instantes, antes dela perder a validade, o governo enviou para o Congresso um projeto de lei. E lá continuava a questão do SIDEC e das alterações nas carreiras. E sempre com o discurso do MGI, do Feijó, que é o secretário de Relações de Trabalho, e da ministra Esther Dweck, dessa questão: não, é necessária essa modernização, alterar as carreiras. Eu não vou nem tocar aqui na parte dos técnicos administrativos, porque a situação é um pouco mais crítica. Na tramitação no Congresso do projeto de lei, nós não conseguimos apresentar nossas emendas, porque a tramitação de um projeto de lei ela tem um outro parâmetro em relação à medida provisória, mas a única coisa interessante é que a parte do SIDEC saiu do projeto de lei, ou seja, a lei aprovada não colocava a questão do SIDEC. A Esther Dweck, em todo esse ano, ela fez diversas atividades com Fiesp, inclusive nós tivemos uma manifestação do funcionalismo público em São Paulo, porque ela foi fazer uma discussão na Fiesp em defesa de reforma administrativa, numa mesma semana que tinha tido a reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público para discutir o fim do regime jurídico único, porque, quem não se lembra, lá no governo Fernando Henrique tinha tido essa discussão do fim do regime jurídico único, tanto é que, nas universidades, nós temos hoje uma terceirização gigantesca, principalmente de restaurante universitário, por exemplo, porque não existe mais concurso para cargos de ensino médio. Esses cargos foram todos, então, terceirizados. Era uma discussão que desenrolava desde o governo Fernando Henrique, porque houve um recurso na Justiça em relação a se podia ou não ter essa contratação desses terceirizados, porque isso significaria o fim do regime jurídico único. E, esse ano, o Supremo bateu o martelo que realmente isso é legal, que pode acontecer. Então, na semana que teve a reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, que foi discutir os impactos dessa decisão do Supremo em relação ao serviço público, no dia seguinte, a Esther Dweck ia fazer uma atividade na Fiesp para discutir reforma administrativa. Neste momento, nesta reunião, teve a participação online de uma pessoa do MGI que mostrou um texto dizendo que
Era um absurdo o fim do regime jurídico único. A reforma administrativa não estava no horizonte do governo, todas essas questões. Bom, então, essa é toda a história em relação a isso. No dia 12 de junho, nós tivemos... bom, voltar um pouquinho, né? Todo o funcionalismo discutiu, desde 2023, com o governo, mesa de negociação. Em 2023, o governo disse que tinha que arrumar a casa, que tinha um tanto de coisa para fazer, deu um reajuste emergencial de 9%. Nossas perdas elas giram numa média, vai depender muito de quando a pessoa entrou, mas em torno de uns entre 45% até 56%, depende muito de quando a pessoa entrou, né? E, por isso, no Fonasef, tirou uma média, né, de uma reivindicação direto para o governo. O governo montou mesas de negociação, e uma delas é a mesa central de negociação. Aí, toda a discussão da greve foi via essa mesa central, tá, não vou nem entrar mais nessa história. Esse ano, o governo disse, bom, agora nós fechamos as discussões de carreira do funcionalismo público, os reajustes de 2024, nós vamos chamar novamente, porque é uma mesa, chama Mesa Central de Negociação Permanente. Em janeiro, o funcionalismo público entregou a pauta de reivindicação, e é importante colocar que algumas situações, no dia da entrega da pauta, o governo fez uma instrução normativa, que chama Instrução Normativa 71, que alterou a solicitação de auxílio transporte. Isso foi publicado pela manhã, à tarde era a mesa de negociação, onde uma das reivindicações é que não fosse só transporte público para pedido de auxílio transporte, porque nós temos situações, por exemplo, nas universidades, de difícil acesso, que as pessoas vão, então, com seu carro próprio, com carro de aplicativo, porque existem campos que não tem nem ônibus de linha regular para aquele lugar. De novo, uma instrução normativa alterando, fazendo pequenas reformas infralegais ali, que altera a legislação, instruções normativas que passam por cima de uma legislação existente. Então, foi essa primeira reunião da mesa com a pauta de reivindicação, em que estava lá o arquivamento da PEC 32, a discussão da reforma administrativa, mas outras questões pontuais lá em relação a uma pauta unificada que não tira as reivindicações de cada categoria. Essa mesa ficou parada desde fevereiro, não se reuniu, e ela foi chamada para o dia 12 de junho. E aí o Feijó nos deu um presente de Dia dos Namorados, um presente muito romântico. Ele chegou na mesa e disse, nós não vamos discutir aqui a pauta de vocês. Nós vamos discutir o grupo de trabalho da reforma administrativa criada no Congresso Nacional. Todas as entidades, tipo, como assim? Isso não é negociação. E a reforma administrativa, o nosso pedido é que a PEC 32 seja retirada do Congresso e que a gente discuta outras questões. O governo disse, não, nós queremos discutir esse grupo de trabalho. E que é esse grupo de trabalho? O grupo de trabalho foi criado no Congresso Nacional, não é mais da PEC 32, é de uma outra discussão de reforma administrativa. Um grande incentivador é um deputado chamado Zé Trovão. Se vocês entrarem nas redes, vocês vão ver quem é esse sujeito, e eu trouxe aqui depois todas essas questões. O grupo de trabalho foi criado no dia 28 de maio, então, lembrando que essa mesa central de negociação foi no dia 12 de junho. Causou bastante indignação a todas as entidades que estavam participando disso, porque não é a nossa pauta fazer uma reforma administrativa. Bom, qual o discurso, né, que o governo tem feito e que aí essa reforma administrativa também coloca? Nós precisamos ter eficiência do Estado, é necessária eficiência, é um discurso que a gente conhece há bastante tempo, né? Bom, o que tem nessa... Primeiro, eu queria falar um pouco de quem são essas pessoas, né, que estão nesse grupo de trabalho. Só abrir aqui no meu celular, porque eu não anotei. Só um minutinho.
Sim, por favor. Bom, então chama GT da reforma administrativa. Quem são os integrantes desse GT? Foi uma comissão temporária criada, né? Nessa comissão temporária, ela foi criada, então, o grupo de trabalho foi criado no dia 28 de maio, a publicação como ato da presidência foi já no dia um pouco depois, né? Então, o presidente da Câmara, veja, tem também aí, então, o Hugo Mota, Zé Trovão, como os criadores desse grupo de trabalho. O grupo de trabalho tem um prazo de 45 dias para concluir seus trabalhos, contando da publicação desse ato, né, da presidência. Quem que são os deputados que compõem esse grupo de trabalho? André Figueiredo, do PDT do Ceará, Áureo Ribeiro, de Solidariedade do Rio de Janeiro, Capitão Augusto, do PL de São Paulo, Dr. Frederico, do PRD daqui de Minas Gerais, Fausto Santos, do União do Amazonas, Gilberto Abramo, republicano, aqui de Minas Gerais também, Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Auli, do POD do Paraná, Marcel Van Houten, do Novo, do Rio Grande do Sul, Neto Carleto, do Avante da Bahia, Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, Pedro Xai, do PT de Santa Catarina, e a Thalíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro. Então, por aqui, a gente já vê que é uma comissão bastante desfavorável, digamos assim, a nós, servidores, né? Bom, quais as finalidades? Quem vai coordenar é o deputado Pedro Paulo, do PSD, mas o grande garoto propaganda e que tem feito, digamos assim, a parte de relações públicas desse grupo de trabalho é o deputado, então, Zé Trovão. Aí ele vai falar de quem vai assessorar, tem toda a questão aqui de equipe de trabalho. Tá. Bom, já tem um calendário, inclusive, essa semana já teve uma primeira audiência pública e a escolha, e isso foi uma questão interessante também do dia 12, porque no dia 12 de junho, as entidades receberam, então, um convite para participar dessa audiência pública, que foi no dia 17 de junho, teve uma audiência pública desse grupo de trabalho, e o que a gente achou mais, digamos assim, intrigante, é que as entidades elas foram escolhidas muito aleatoriamente, assim, que entidades seriam essas que participariam da audiência pública. E aí, não sabemos muito por que o Andes foi chamado, né, para essa audiência pública. Mas o restante eram entidades muito aleatórias. Então, parece assim, vamos fazer um sorteio aqui, joga para cima. FENAJUF deve ter sido, mas assim foi tudo aleatório, porque não teve discussão, né, de quem que seria. Não teve uma discussão interna de quais entidades mandariam, por exemplo, no FONASEF ou no FONACAT, quem iria mandar. Então, aleatoriamente, o Andes foi lá participar e a nossa fala foi: nós não queremos a reforma administrativa, são outras questões aqui que têm que ser discutidas, a questão do arcabouço fiscal, do orçamento. Nós temos outras prioridades. A valorização do serviço público é a prioridade, não a reforma administrativa. Era 3 minutos para cada um falar. Em 3 minutos, né? Então, assim, o Gustavo Seferiano, nosso presidente, professor aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, ele nos representou muito bem, na audiência está lá gravada, mas para dizer que aquilo era uma farsa. E o que eu acho que é pior nessa questão desse grupo de trabalho foi o MGI retirar a pauta de discussão com a gente em relação às nossas reivindicações e dizer o seguinte: nós queremos discutir esse grupo de trabalho, porque isso dá um aval para esse grupo de trabalho, como se fosse a reforma administrativa. Ou seja, o MGI, o governo terceirizou a discussão. Deve ser por isso que, na reforma administrativa, está até a questão da terceirização. O governo já começou com essa terceirização,
fazendo essa discussão via Câmara para dizer assim, não, nós não temos nada com isso, é na Câmara. Mas se você tira da mesa de negociação com o governo a pauta dos servidores e coloca a reforma administrativa desse grupo de trabalho, incentivando que os servidores participem dela, já é uma decisão política em relação a essa reforma administrativa, né? E o que eu acho que é... Nenhum dos dois. Obrigadinho. Só... Bom, mas voltando aqui, o que é a essa questão da reforma, né? Existe um texto básico, então, que esse grupo de trabalho está apresentando, e vai já apresentar o relatório parcial na semana que vem. Já está marcado para a semana que vem a apresentação do relatório, porque contou lá... Eles têm mudado as datas, tá? Porque tinham colocado dia 7, depois dia 8, tipo essa semana ia ter uma audiência pública num dia, mudou para outro dia. Bom, já existe, então, um texto base. E qual questão colocada? Se a gente for olhar quem são os assessores, é bastante interessante. Umas fundações estranhas, vamos dizer assim. Mas quem tem incentivado bastante? Fiesp, Fecomércio, Sebrase, CNC, são as entidades que têm mais trabalhado para a discussão desse grupo. 3 modificações importantes para a gente pensar do que tem nesse texto, né? E que o que a gente tem discutido é que leva à perda da estabilidade. Não coloca com esse nome, faz, então, uma maquiagem no que é, mas as questões colocadas. Primeiro, contratações temporárias para as funções que não são de excepcional interesse público. Então, essa discussão do que é interesse público, a gente já tinha, se a gente for pensar na luta dos servidores ao longo, desde a década de final, já um pouco aparece na Constituição, né? Eu estava falando um pouco da Constituição, né? Nós chamamos Andes porque surgimos como uma Associação Nacional Docente, e só depois podemos ser um sindicato nacional, então, por isso que chama Andes Sindicato Nacional. Essa questão do que é serviço público, o que é carreira de Estado, fez a gente um pouco até se dividir, né, porque tem Fonasef, Fonacat, coisas que foram colocadas, primeiro como o que era carreira de Estado e o que não era, mas a questão de colocar também esse excepcional interesse público, também já coloca essa questão, assim, do que vai ser, quem vai ser o servidor público e quem não vai ser. Quem decide o que é esse interesse público? Pegar, por exemplo, o caso das universidades, né? Desculpa não dar exemplo de onde eu trabalho, né? Não conhecer muito os servidores do judiciário, mas veja, para o funcionamento nosso, um restaurante universitário ele é de fundamental importância, porque a permanência dos estudantes dependem dele. A UFOP, por exemplo, esse ano, o RU é todo terceirizado, a empresa terceirizada desistiu da licitação. Nós ficamos um tempo sem restaurante universitário. E isso fez com que nós tivéssemos problemas em relação à evasão dos estudantes. É ou não interesse público que os funcionários do restaurante universitário sejam servidores estáveis? Então, ao colocar esse excepcional abre margem para diversas discussões. A outra questão colocada é a imposição de mecanismo de avaliação com metas produtivistas. Eu lembro, né, de conversas com o Davi, que a gente já tem isso no judiciário, né, você trabalha por metas. No INSS, isso gerou um caos, porque essas metas elas são inalcançáveis, vamos dizer assim, faz com que o servidor tenha que trabalhar no final de semana, à noite, para cumprir determinadas metas, né, de produtividade que tem ali. No caso das universidades, a gente está começando há pouco tempo, né, a implantação do PGD, também não serve para docentes, mas serve para os técnicos administrativos. Ainda há bastante aceitação, as pessoas, acho que, aí óbvio que é uma análise minha, né, um pouco não compreendendo como que isso coloca, lembrando que essas metas, no nosso caso, todo o equipamento, todas as questões são do servidor, não há contrapartida nenhuma do Estado em relação a você ter ou não acesso, seja à internet, seja aos computadores. E outra coisa que eu tinha falado, que estava lá na medida provisória, né, da avaliação, de um sistema de avaliação, que é a criação de um sistema único de desempenho,
que vai colocar em relação à autonomia de qualquer órgão. Então, é uma avaliação num sistema único, não é avaliação mais por órgão ou por cada questão dessa. Outra questão colocada é a das privatizações, que está nesse texto base. Porque o que está colocado lá e que tem a ver com o primeiro ponto, né, do excepcional interesse público, é que a uniformização das contratações temporárias. E isso significa, e tem a ver também com aquela discussão do regime jurídico único, de aumentar essas contratações temporárias. Hoje, nós já temos situações, no caso, seja do INSS, com tanto de terceirizado, né? Então, você tem, além das metas terceirizadas, né? Então, são empresas que vão pegar, OAS que vão pegando isso. Nós temos, no caso aqui, por exemplo, das universidades, que é a questão da EBSER. A EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Nós temos, então, no Hospital das Clínicas, técnicos administrativos concursados da UFMG. Nós temos os contratados da EBSER, nós temos terceirizados. Do ponto de vista de uma gestão, isso leva a diversos problemas, porque você tem 3 tipos de regime de trabalho ali, com salários diferentes, com carga horária diferente. E isso, em qualquer setor do serviço público que a gente for pensar, seja do executivo, do judiciário, nós temos grandes problemas em relação a isso, que significa que essa discussão de quem são aqueles trabalhadores, como é que isso se dá, de como que a gente age em relação ao serviço público mesmo, fica totalmente precarizado, né? Então, essa questão do tipo de contratação leva a mais privatização e a mais problemas para a gente. E uma outra questão colocada é a questão de combater supersalários. Quem são? Essa é uma discussão que quem lembra aí de um tal de caçador de Marajás também é uma discussão bastante antiga nesse país, né? De colocar no serviço público, né, nos servidores públicos, eles têm supersalários, né? Teve gente que foi eleito como caçador de Marajá com esse discurso. E diante de um quadro de pauperização que a gente tem da nossa população, qualquer coisa é considerada supersalário. O que é um supersalário? Se a gente compara com o salário mínimo, qualquer um outro pode ser considerado supersalário. Se a gente compara com pessoas que recebem menos que o salário mínimo, que é o caso, por exemplo, de servidores do Estado aqui de Minas Gerais, né, dos servidores que trabalham na limpeza das escolas, por exemplo, elas não recebem nenhum salário mínimo. Então, até o salário mínimo pode ser considerado um supersalário. Então, essa discussão de supersalário também é uma questão, problema. E eles vão colocar no texto, lá, então, desse texto base da reforma administrativa, somente poderão ser executados nos limites remuneratórios que tratam o 11º do caput as seguintes parcelas, desde que expressamente previstas em lei. Então, eles colocam assim uma questão de um combate à questão de supersalários. E uma outra questão colocada, e aí, como eu disse, né, o relatório vai ser entregue na semana que vem, e aí eu já devo ter falado bastante, né? Para completar um pouco, a gente tem uma agenda nessas 2 últimas, nessa semana e na próxima, que foi tirado em conjunto com o funcionalismo todo, de intensificar a mobilização e a discussão em relação a esse grupo de trabalho, que, veja, nós tivemos, eu acho que é importante tocar nesse ponto, né? Não só tocar, né, mas reafirmar. Nós tivemos, em 2022, uma luta muito árdua, conseguimos engavetar um pouco a PEC 32, mas ela ressurge, e ela ressurge com uma rapidez, não é ela como PEC 32, mas a discussão de reforma administrativa, numa rapidez como diversas outras coisas têm passado. Não é o passar a boiada, como foi no governo anterior, mas é no mesmo ritmo de passar essa boiada. Porque um grupo de trabalho que, em 45 dias, e vai entregar um relatório parcial em menos de 45 dias, com as entidades podendo falar 3 minutos, sem uma ampla discussão, seja com as entidades, seja com os nossos servidores, seja com a população. E, no momento em que há um esvaziamento, mostra assim, a pandemia mostrou a necessidade do serviço público.
E as diversas falácias, assim, que tem servidor demais. Tudo isso é mentira, porque a gente vê que o serviço público funciona com precariedade por falta de funcionários, por falta de atendimento à população. Todos os conflitos da população com servidores têm relação com a pouca quantidade de servidor que tem para atender a demanda da população. Não é à toa que a gente tem conflitos em postos de saúde. Não é porque o atendimento é ruim, porque a demanda é muito maior. Então, a gente deveria aumentar os serviços públicos e não criar essa situação. Só antes de passar, falar um pouco só da agenda, né, para que as pessoas entendam um pouco o que tem. Então, nessa que a gente está chamando de jornada de lutas contra a reforma administrativa. Hoje, a gente teve essa audiência com a presença da ministra Esther Dweck. No dia 7, que é a apresentação do relatório, né, da reforma administrativa. No dia 8, um seminário sobre essa reforma administrativa da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e um ato contra a reforma administrativa no dia 14 de julho. O desafio para a gente é que a gente consiga discutir com as categorias, com a população, e que a gente consiga mobilizar, porque não é uma questão, e aí só para finalizar mesmo, não é uma questão do serviço público federal. Todas essas reformas elas atingem depois as diversas outras instâncias dos servidores, seja do executivo, seja do judiciário, e depois isso vai para os estados e municípios. Lembrando que isso aconteceu com a reforma da Previdência. Uma coisa que parecia só na esfera dos servidores públicos federais, ela depois vai normatizando nos estados e municípios. E eu lembro até hoje, tinha uma amiga minha, que ela é professora em Betim, quando passou a reforma da Previdência, eu falei, vai atingir você também. Ela falou, não, você é muito pessimista, você é muito para baixo, não vai atingir, isso é coisa só para os servidores federais. Alguns 2 ou 3 anos depois, ela falou, você tinha razão. Eu falei, pois é, porque eu acho que esse é o nosso desafio, né? Mostrar que esses ataques eles não são ataques localizados, pontuais, mas um ataque desses ataca todo o serviço público. Era um pouco isso que eu queria falar, e óbvio que está aberto. Alô, vamos seguir as inscrições aí, Sandro. Bom, obrigado, muito obrigado aí pela apresentação. Eu deixei meio livre. Lembrando que isso aqui é uma atividade da greve nossa, né? Que amanhã nós temos 13h uma manifestação estadual com vinda dos colegas do interior também, né? Em frente ao prédio da Prudente de Moraes número 100 do TRE, né? E vou abrir as inscrições. A primeira inscrita é a Joana, que, inclusive, né, tem participado aí desse debate lá da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, né? Está também acompanhando esse debate todo aí, né? A Joana é nossa coordenadora. Pode ser 3 minutos cada um? Tá bom, beleza. Boa tarde, Clarice. Boa tarde aos presentes e os colegas que estão online aí. Eu vi até a manifestação aqui, Clarice, do colega falando que as audiências públicas estão gravadas no YouTube, e a pior audiência é que houve representantes do tal setor produtivo, que é mais neoliberal que o próprio Zé Trovão, né? Então, meu boa tarde a todos vocês. Eu gostei muito do que você falou aqui. Queria dizer que nós, do Citraeng, nós participamos da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Toda semana a gente tem reunião com a Patrícia, a gente está lá participando, e já viemos criticando essa questão do GT, que eles estão querendo empurrar a gente por goela abaixo. Isso não atinge só os servidores da educação, também a nós, servidores do Poder Judiciário, em cheio. Isso aí é mais... A greve é por nossas reivindicações, nosso plano de carga e salário, mas ela é muito mais séria quando se fala da reforma administrativa. Porque essa reforma do GT lá, ela vai atingir tudo, porque já caiu o regime jurídico único. Ele só existe para quem já tem o regime jurídico único. Eles não vão continuar contratando, a não ser carreiras típicas de Estado, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que saber que está acontecendo no nosso país, né? E lá,
as entidades que você falou aí que foram lá, Clarice, eles só foram porque nós começamos a gritar lá na frente parlamentar que tinha que ouvir a sociedade, aí eles ouviram, fizeram aquela farsa lá de 3 minutos cada uma. Eu assisti à sessão e fiquei assim, a gente fica triste de ver o que está acontecendo, porque a intenção do hashtag Congresso Inimigo do Povo. É isso que nós temos que colocar nas nossas mídias sociais, para todo lado, nossa página no sindicato, em tudo nós temos que colocar hashtag Congresso Inimigo do Povo. E essa hashtag tem que pegar. Inclusive, vai ter uma grande manifestação no Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, todos os lugares, dia 10, hashtag Congresso Inimigo do Povo. Porque o que eles estão fazendo para acabar com o serviço público, terceirizar e prejudicar o povo, de uma maneira geral, está muito grande, porque isso tudo faz parte de um grande pacote. O governo mandou a isenção de quem ganha até R$5.000 de imposto de renda. Eles não querem votar. Votou a isenção da cesta básica, eles votaram contra. A isenção da energia elétrica, eles votaram contra. A questão do IOF, eles votaram contra. E aí o IOF para os ricos pagar, não é para os pobres, não. Então, está tendo uma campanha muito grande na mídia social sobre isso, para que todo mundo divulgue isso. Já deu? Não, nem minutos ainda. Eu nem comecei a falar ainda, mas amanhã me aguarde quem está na greve, viu, gente, que eu vou falar até desabafar, porque está demais. Nós não estamos aguentando mais. E a gente tem que fazer alguma coisa, não é só para ganhar dinheiro, só para lutar pelo PCCS, não. Nós temos que fazer alguma coisa, unir todas as entidades. Nós estamos indo para Brasília participar, dia 8, da reunião da frente, pessoalmente, eu e vários representantes aqui do sindicato. Dia 9, nós temos a nossa participação lá em frente, o grupo de trabalho também do nosso plano, né? E a gente tem que colocar o bloco na rua, não adianta ficar quietinho, não, que nós vamos levar chumbo na asa. Perfeito, Joana, muito bem. Próxima a falar é a Rose. Gente, eu vou pedir para, de repente, o Igor ajudar ali, ver se alguém se inscreve lá no... Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria dizer, até estava conversando com ela, né, que a gente esteve na luta, eu estive presente na luta, né, na época eu estava aqui no sindicato, contra a PEC 32. E aí eu vim hoje na palestra pensando assim, isso é uma questão que a gente tem pela frente. Até comentei com o Davi, só que você está me falando que não é pela frente, a coisa já está aí. Né? Agora, em julho, semana que vem. Então, realmente, é algo para a gente estar atentos, né? Todos nós. É uma luta mais uma que aparece para este momento. Né? Agora, eu queria tirar uma dúvida. Você falou em carreira de Estado e funcionário público. Você esclarece para a gente essa diferença? Eu acho que aqui no Judiciário eles falam que juiz é carreira de Estado, é isso? E o restante é funcionário público, inclusive nos ofícios a gente escreve assim, juízes e servidores, e eles falam que é justamente por essa diferença. Então, acho importante que ela explique isso aqui para nós, e que a população, infelizmente, eu estou cansada nas redes sociais, dizer que os supersalários nunca chegaram até a nós, né? Eles ficavam lá na magistratura. Agora, o pessoal está denunciando mais. Mas faz anos que a gente luta contra essa diferenciação. Obrigada. Obrigado, Rose. A Rose era da nossa antiga gestão aqui do sindicato também, que teve um papel importante, né? Você era da nossa antiga gestão, que teve um papel importante nessa luta aí contra a reforma administrativa. O próximo é o Sandro. Isso aí. E vou pedir para quem quiser falar, se inscrever do chat também, para levantar a mão. Agora temos o Igor aí, está no comando ali. Oi, gente, boa tarde. Estou puxando aqui da memória, mas eu tive presente na época do lançamento dessa frente parlamentar mista lá no Congresso. Não lembro a data, mas eu estava na coordenação aqui do Citraen. Uma coisa que a gente tem que reforçar muito é a questão aí que você falou, da quantidade de servidor público, porque, estatisticamente falando, eu não tenho esses números, mas o Brasil tem muito menos servidores públicos por habitante do que muitos países desenvolvidos. Então, isso aí, eles falam que a gente tem muito servidor público. Isso é mentira.
E aí eles estão querendo preencher essas lacunas através de terceirização. A própria Justiça Eleitoral hoje corre um risco de terceirização. Por quê? Porque você trabalha com um número imenso de requisitados e cedidos. Então, houve, né, uma questão aí no TSE agora, que foi resolvida em tese, né, mas, assim, o que acontece? Essa questão dos requisitados e cedidos, que, muito provavelmente, se a gente não tiver um olhar muito atento, pode acontecer a terceirização em massa na Justiça Eleitoral. É uma questão que está diretamente ligada aqui à questão, né, do servidor do PJU. É só isso que eu falo. Obrigado, Sandro. Lembrando que, de fato, nós temos esse risco mesmo, né? A questão da inovação dos requisitados e tal. Alguém mais escreveu? Sim. É que hoje à noite, não sei se você sabe dessa reunião, vai ter uma reunião do fórum que está discutindo exatamente que ela participa e nós participamos, da reforma administrativa, com a presença dos deputados do GT que estão participando da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Vai ser hoje às 20 horas, via Zoom. Então, era importante, quem puder participar dessa reunião, que vai ser importante para nós. Obrigado, Joana. Igor, tem alguém inscrito aí? Elisete, então, por gentileza. Pode abrir o microfone, Igor. Elisete, acho que já está habilitado o microfone, só abrir. Tá. Então, Terezinha, acho que deu problema com a Elisete. Então, Elisete, acho que já está habilitado o microfone, Elisete. Pode falar. Tá conseguindo falar? Ah, tá. Queria participar do fórum, só isso. Essa reunião hoje à noite, é isso? Vai ser hoje à noite. Tá. A Joana vai repetir as informações, então, e aí, próxima, a Terezinha. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. Me chamo Terezinha, aposentada do TRT. Eu tenho uma dúvida, e acredito que seja a dúvida de muitos dos aposentados. Onde a reforma administrativa atual vai atingir os aposentados e trazer a gente vê mais pelo ponto de vista do negativo. O que tem na reforma administrativa que vai nos prejudicar enquanto aposentados? É isso que eu gostaria de perguntar para a Clarice. Obrigado, Terezinha. Vou fazer uma fala rápida. Ah, tá. Quer fazer no microfone, Josiane? Eu vou ler aqui. Ela pergunta assim: gostaria de saber que outros pontos críticos essa PEC apresenta para nós, servidores, além dos expostos hoje aqui, e que aliados nós temos no Congresso. Tá, se quiser falar no microfone, enfim, só se manifestar nesse sentido. Eu queria fazer só um comentário que você, Clarissa, manifestou que mesmo antes da aprovação da lei, muitas mudanças estão acontecendo de forma infralegal. Nós, aqui no Judiciário, né, eu conheço mais a realidade da Justiça do Trabalho, né, inclusive eu comentei isso hoje no ato, a gente já tem, né, metas, né, a obrigação de cumprir metas. Inclusive, a magistratura ela recebe uma gratificação a partir das metas que são cumpridas pelos servidores. Aí, para nós, super salário é super salário mesmo e é o da magistratura. Esse a gente combate, de fato. E a questão é o seguinte, aí a gente trabalha muitas vezes por produtividade. Por que acontece? Você poderia até, hipoteticamente, dizer que a meta ela está adequada à jornada, né? Poderia dizer. Então, aí você tem, se a meta fosse uma quantidade de processos, por exemplo, uma quantidade de sentenças para fazer, fixa,
Você poderia dizer, não, tá, isso condiz. Mas não é. A meta é um percentual. Então, você tem que dar conta do mesmo número de processo que entra, tem que sair. Então, nós temos uma meta que é... Você vai fazer silêncio, porque eu vou falar. Que é por demanda. Aí você vê Justiça do Trabalho, que condena isso, porque se atém às conquistas que a gente tem, né, desde o início do século passado, não aplica isso para si mesmo. Né? Tem uma jornada ali, mas está ali teoricamente, mas na prática se trabalha por demanda. E mais ainda no teletrabalho. E mesmo, né, mas não só no teletrabalho, também que trabalho presencial. Muita gente até prefere o teletrabalho porque você não está naquele ambiente, né, enfim, você está mais concentrado em casa e não está naquele ambiente que, às vezes, em alguns casos, até é opressivo. Então, nós temos essa realidade e, como o Sandro bem colocou, né, o risco da terceirização na justiça eleitoral também já está acontecendo. Então, parte do que está acontecendo já está acontecendo na justiça, no judiciário mesmo antes. E nós estamos questionando, inclusive, um projeto que foi acordado entre o setor majoritário da nossa federação e o sindicato do Distrito Federal, de Brasília, que, além de ter vários problemas, como a gente não concorda com o reajuste linear e tal, ele foca no aumento da gage, tá? Que é uma gratificação que é fixa, a princípio, vai para a aposentadoria e tal. Mas é uma gratificação. E é uma gratificação que facilmente pode, depois, o Congresso, o governo, querer transformar numa gratificação por desempenho. Então, nós temos esse debate no movimento sindical, né, se a gente vai priorizar uma gratificação, né, inclusive que um pouco é por conta de uma disputa lá no Distrito Federal, que o projeto é do Distrito Federal e prejudica os oficiais de justiça também, ou se a gente vai, né, privilegiar o vencimento básico. Tem mais gente inscrita aí, gente? Elisete, por favor. Eu queria saber, é o seguinte, é porque eu sou oficial de justiça na vara do interior. E há alguma previsão nesse plano de cargos, de admissão de novos oficiais? Porque eu estou numa vara onde haviam 5 oficiais e agora só resta 1, que sou eu. Ou seja, eu estou sendo espremida, igual uma laranja. Eu quero saber da possibilidade de admissão de novos servidores, porque esse esvaziamento do serviço público, como a colega bem disse antes, é um absurdo isso. Como é que querem produtividade, como é que querem eficiência, se simplesmente deixam milhares de processos em cima de um único servidor? Ou seja, viramos o quê? Robôs? É impossível isso. É isso que eu queria saber sobre essa possibilidade, não de mais esvaziamento, mas antes, pelo contrário, de improvimento de servidores para nós, para que possamos fazer o nosso trabalho dignamente. É isso que eu queria saber. Obrigada. Obrigado, Elisete. Você é do TRT ou da Justiça Federal? TRT. TRT, né? Pois a gente travou uma luta aí, árdua aí nesse sentido, porque quando o concurso, né, tinha uma previsão de servidores para oficial de justiça serem nomeados que foram transformados aí
em analistas judiciais, né, para ser assistente de magistrado, né, na nossa maioria. A gente até, num primeiro momento, conseguiu reverter isso, né, no CSJT, depois se atravessou uma outra ação, né, que encaminhou isso para o CNJ e acabou atrapalhando, né, a nossa atuação, né. Eles acabaram com os ADOC, né, e sem abrir vaga para novos nomeados, né. A gente até tinha todo um debate na época se a ideia era primeiro acabar com os ADOC ou primeiro criar vagas. Isso, por enquanto, não é um assunto que, de fato, não está resolvido, né. Nós estamos, até semana passada, acho que a Limara teve uma reunião lá com o TRT sobre esse assunto, e eu não peguei muito bem, né, em que pé que está isso aí agora. Mas é verdade, é uma preocupação do sindicato. Sobre a questão da produtividade, que tem me preocupado muito, até gostaria de perguntar aqui para o Davi e também para você. Porque as pessoas estão privilegiando muito essa produtividade, né? E o Davi falou que ela é por percentual, é isso mesmo? Se aumenta o número de processos que entram, a meta aumenta. Então, isso que a colega Elisete acabou de falar também implica, se reduz o número de servidores, essa meta aumentaria também? A lógica é essa, porque o número de processos deve estar o mesmo lá para os oficiais, eu imagino, né? Então, a meta dela também aumentou. Então, acho que são dois caminhos para essa meta subir, né? Então, é algo importante da gente pensar, quem está aí muito adepto a gratificações por desempenho. Exatamente, Rose. A meta por servidor ela aumenta, né? E nós, quando veio a reforma trabalhista, né, um discurso que havia é que tinha diminuído o serviço, então não era necessário tantos servidores por conta da diminuição do serviço. Hoje, a demanda de processo da Justiça do Trabalho aumenta ano a ano, já está bem além da época prévia à reforma trabalhista, e o número de servidores só diminuiu. E a gente passa nas varas do trabalho, tem, às vezes, 2 requisitados, 2 estagiários, 3 estagiários, né? A Justiça Federal, inclusive, tinha um projeto para residência jurídica, que é tipo um estagiário de 3º grau. Não sei se na eleitoral também tentaram implementar isso, né, Rosalete? Mas, assim, mas é todo um processo de precarização que está acontecendo. E, em relação aos oficiais, só, Elisete, eles queriam vender uma ideia de que grande parte dos mandados podia ser feito de forma eletrônica, e tentaram criar uma central de mandados eletrônica na capital e tal. Mas depois fizeram uma pesquisa e viram que 80% dos mandados, no mínimo, tem que ser presencial. Então, enfim, é necessário o oficial de justiça na rua, né, como sempre foi. Clarissa, então, por gentileza, para fazer o fechamento. Bom, as questões mais específicas do judiciário eu não vou conseguir responder, por óbvio, mas eu acho que é importante a gente observar isso, né, que foi já falado aqui. Não atinge só os servidores do Poder Executivo, mas também do Judiciário, em todas as esferas, né, seja federal, estadual ou municipal. Nem que não seja de imediato, mas há sempre digamos assim, esse efeito cascata. Uma questão importante que foi perguntada pela Rosa é essa questão de carreira de Estado, né? Isso é uma discussão que, inclusive, acho que dividiu o funcionalismo público, porque qual que foi a discussão que já vem, acho que desde o governo Fernando Henrique? Que aquele servidor, aquele tipo de servidor, aquele tipo de carreira, que não existisse, digamos assim, na iniciativa privada, que seriam as carreiras de Estado. Então, por exemplo, a questão da diplomacia. Então, órgãos como a diplomacia, juízes, mas não servidores que vão fazer o serviço administrativo. Do ponto de vista de nós, por exemplo, docentes,
também não é carreira de Estado, porque educação pode ser ofertada também por instituições privadas. Então, as carreiras típicas de Estado, elas ficaram bastante reduzidas. Isso foi um jeito de não só dividir o serviço público, mas de ampliar o que seria a terceirização, porque essas carreiras típicas de Estado, elas não são terceirizadas. Então, ou seja, o que seria a atividade fim do Estado, e o restante tudo considerado atividade meio. E isso atinge a todos nós, porque, como eu disse, né, para docentes não precisa, num restaurante universitário, fazer a comida não é atividade de fim da universidade. Então, pode terceirizar todo o restaurante. Mesmo que a gente considere a importância de funcionamento de um restaurante universitário para a permanência dos estudantes. No judiciário, um juiz é uma carreira típica de Estado, mas o técnico que vai fazer um trabalho administrativo não é. Então, essa discussão vai atingir todos nós. E quando, nesse texto, desse grupo de trabalho, veja, não tem um texto ainda do relatório. Então, algumas coisas a gente só vai conhecer conhecendo a publicação do relatório. O que a gente conhece? As falas dessas pessoas, desses deputados, que a gente conhece o tipo de visão que eles têm do Estado. O Zé Trovão, por exemplo, é um admirador do Milei. Então, assim, e a gente viu qual foi a postura do Milei em relação ao serviço público, né, que nada era carreira de Estado, e, inclusive, demissão de servidores públicos, né, que foi o início do mandato dele. Então, essa questão é uma questão para a gente ficar atento. Mas, quando coloca nesse texto, no texto, né, na intenção do grupo de trabalho, que tem que discutir o que seria essa excepcionalidade do serviço público, né, daquele tipo de trabalho, já coloca que há uma visão de ampliar o que seria carreiras e cargos de qualquer dos poderes que não são necessários, digamos assim, como serviço público, né, que poderiam ser terceirizados. Então, essa ampliação da terceirização é uma das questões colocadas, e lembrando que o que acontece com terceirizados é o que aconteceu na Universidade Federal de Ouro Preto, em todas as outras universidades, agora com corte orçamentário. Foram os primeiros a ser demitidos. Só na UFOP, veja, a Universidade Federal de Ouro Preto é uma universidade pequena, comparada com a FMG, com outras. Só na UFOP foram 110 trabalhadores terceirizados demitidos na última semana, com a restrição orçamentária imposta por esse governo. Isso significa menos pessoas na limpeza, menos pessoas no serviço de segurança, que é uma segurança patrimonial, então ela é toda terceirizada, menos motoristas, então a gente não tem mais transporte para as atividades de trabalho de campo dos estudantes. Então, ou seja, isso tudo, nós tínhamos diversos terceirizados trabalhando nas secretarias de departamento, porque, com a ausência de servidores, né, concursados, eles faziam esses trabalhos administrativos, nós tivemos 110 demitidos. E isso é uma quantidade enorme para uma universidade como de Ouro Preto. E isso aconteceu no país inteiro. Então, essa questão da terceirização leva a essa precarização. E como a promessa, não, a cidade vai absorver esses servidores a um acordo com o comércio local, etc. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, essa questão é importante. Uma outra questão que eu acho que é importante é a questão colocada pela Terezinha em relação a aposentados. Na PEC 32, existia um texto que era mais explícito em relação à questão dos aposentados, né, de retirada de direitos ali dos aposentados. Como eu disse, esse texto ainda não está pronto, então a gente não sabe exatamente como que isso vai entrar. Qual a questão que eu acho que é importante a gente refletir? Hoje, nós já temos uma situação de aposentadoria muito complexa, porque nós temos o fim da integralidade da paridade com as diversas reformas previdenciárias. Nós tivemos, no governo Bolsonaro, com muito custo, o governo Lula deixou um pouco para lá, mas não retirou totalmente, passar todo o processo de aposentadoria para o INSS, aposentadoria dos servidores públicos. Nas universidades, por exemplo, a gente não pedia, quem tinha o direito de se aposentar não estava pedindo mais na instituição, na gestão da instituição, tinha que pedir direto no INSS. Isso foi no governo Bolsonaro. E deu uma parada, mas ainda não foi retirado totalmente.
Então, nós temos, só nas universidades hoje, 20 situações diferentes possíveis de aposentadoria. É tipo combinação matemática, né? Combinação matemática dependendo de quando você entrou. Isso fragmenta a categoria, mas retira aposentados. Lembrando que já existe uma luta dos servidores públicos pelo fim da contribuição previdenciária de aposentados. E isso é uma questão importante colocada, que não tem, digamos, a ver assim, com a reforma administrativa, mas tem a ver com essa discussão que ela está rodando meio que paralelo. Aí as pessoas falam assim, mas a gente não vai conseguir reverter a reforma de 2003, etc. Primeiro, é uma luta que não é de uma categoria isolada, pensar nessa questão de aposentadoria. Mas eu sempre repito isso nos lugares, na universidade, que é o seguinte, quando a gente relembra o que foram essas reformas da Previdência, a gente também mantém a categoria atenta para próximas reformas, porque todo governo que entra, ele faz uma proposta de reforma previdenciária e que está caminhando paralelamente a essas propostas de reforma administrativa. Então, quando as pessoas falam assim, já passou, 2003, tem mais de 20 anos isso, tá. Mas, veja, aquilo nos abre os olhos para ver, primeiro, que é uma luta permanente que a gente tem que ter. A segunda, que, veja, nós tivemos uma reforma previdenciária em 2019 e que ainda não foi totalmente regulamentada. Então, é uma luta também para que aqueles pontos que ainda pioraram o que já era ruim, que não sejam regulamentados, que não venha uma outra reforma previdenciária, como eu disse, que ela sempre anda em paralelo com essas discussões de reforma administrativa. Eu só queria terminar aqui dizendo que essa questão, eu acho que a gente hoje, enquanto trabalhador, vive algumas questões bastante complexas e que são necessárias a gente aprofundar o debate, seja os servidores do judiciário, que tem isso, digamos assim, mais avançado, que é a questão do teletrabalho, de metas, do que nós na universidade. Mas eu acho que, inclusive, essa troca de experiências faz parte do entendimento. A gente, enquanto docente, a gente sempre colocou, e isso se intensificou na pandemia, que a discussão de teletrabalho ela trazia muitos riscos para os trabalhadores, porque, primeiro, vem essa questão que você leva para dentro da sua casa as questões de trabalho. Então, essa separação ela fica mais tênue ainda. Há questões de gênero colocadas. Um teletrabalho para uma mãe com crianças pequenas é muito diferente de um teletrabalho para uma pessoa que não tenha filhos. Mesmo que tenha filhos, mas que seja um homem, são questões colocadas diferentes. Então, essas questões... Agora, por que as pessoas aderiram tão prontamente ao teletrabalho? Porque nós vivemos em ambientes de trabalho que são adoecedores. Nós temos hoje no Andes uma enquete em conclusão, então a gente tem, o relatório final ainda não está pronto, que são das condições de saúde docente, e que mostram ambientes adoecedores de trabalho. E isso por sobrecarga de trabalho, por ausência de servidor, e, então, as questões de assédio, assédio moral de chefias, isso faz com que as pessoas não queiram ir para o local de trabalho. Então, a saída mais fácil é, que bom que eu não estou ali, mas não resolve o problema do porquê que a pessoa não quer estar ali. Jornadas exaustivas, então, a diminuição da jornada de trabalho, que é colocada, por exemplo, hoje na luta contra a escala 6x1, ela também atinge a gente pensar em carga horária. Nós, docentes, por exemplo, todo mundo fala assim, vocês trabalham um pouco. Não tem um fim de semana que eu não trabalho. Eu trabalho todo fim de semana, né? Às vezes fica trabalhando até tarde, mesmo que eu não esteja presente lá na universidade. No domingo eu estou fazendo atividades. Então, essas questões elas são importantes. E, para além disso, tanto as metas quanto o teletrabalho colocaram para a gente, primeiro, que não há divisão entre o privado e o trabalho, né? A nossa vida privada e o trabalho. Nós arcamos... pelo menos, não sei no judiciário, mas nós arcamos com a internet necessária, os equipamentos necessários, com toda a questão necessária. E essas metas elas vão ficando mais... A questão do celular, né? Veja, a gente tem que estar pronto para responder o WhatsApp de pessoas assim. E a pessoa ainda reclama de você não ter respondido um WhatsApp 8 horas da noite, né? Sendo que o seu trabalho, o seu turno deveria terminar às 5, 6 horas. Só que o ambiente adoecedor traz para a gente essas outras questões. Eu acho que são questões que a gente tem que aprofundar, o que é essa nova configuração de trabalho que a gente tem,
mas que isso, na reforma administrativa, vai ser mais naturalizado, porque terceiriza metas de pessoas que não têm um envolvimento, inclusive, do que é a qualidade no serviço público, não porque individualmente elas sejam ruins, mas porque esse tipo de contratação. Então, na verdade, eu queria concluir, primeiro, agradecer, né, o convite para estar aqui nessa conversa com vocês, e, segundo, um chamado, né, para que a gente esteja juntos nessa luta. É fundamental a participação não só nessas atividades, mas com os nossos colegas para alertar os riscos, e a população, principalmente, para alertar quais os riscos dessas propostas colocadas. A Joana falou da questão do Congresso, né? É uma questão importante da gente pensar. A votação da questão do IOF mostrou que, inclusive, deputados do governo votaram contra o governo. Se a gente vai para uma mesa de negociação em que o MGI coloca para a gente a reforma administrativa que o Congresso está fazendo, mostra que também esse governo não tem intenção de ser contra a reforma administrativa. Então, há aqui também uma responsabilidade do governo, que assumiu um compromisso com os servidores públicos. Nas universidades, o nosso sindicato, pela primeira vez na sua história, fez um chamado a votar em Lula para derrotar Bolsonaro, porque a gente entendia o risco que era um outro governo Bolsonaro. Mas o que a gente colocou é necessário que a luta que nós tivemos contra aquele governo, naquele momento, que ele seja levado em consideração agora. O governo tem que chamar também a sua base para se mobilizar contra isso. Não chamar uma mesa do MGI para dizer para o funcionalismo participar desse grupo de trabalho. Então, é necessário que, inclusive, o governo se responsabilize por aquilo que não fez e que o chamado à população, que para a extrema-direita ter essa importância que tem hoje, é necessário que a população seja mobilizada, e aí o governo tem um papel importante nisso, porque nós, servidores, estamos numa luta que independe de governo. A luta em defesa do serviço público não depende daquele governo que está aí, mas a gente pode ter um governo que seja a favor dos servidores públicos ou contra os servidores públicos. O que está sendo chamado de modernização do Estado é a mesma falácia que a gente já conhece há alguns anos. Nós temos deputados que têm tido um papel fundamental, e é aqui um chamado, inclusive aqueles que acham que essa luta é importante, que eles tenham uma postura mais firme. Não é possível que a gente tenha uma ministra como a Esther Dweck, uma servidora pública, uma professora de uma universidade federal, indo na Fiesp dizer que realmente o Estado tem que ser modernizado. Então, as pessoas também têm que assumir a sua responsabilidade. Nós estaremos na luta, como sempre estivemos, em defesa do serviço público. É isso. Muito obrigado, Clarissa, muito obrigado. Ótima palestra, ótimo esclarecimento, e tão importante o assunto para todos nós, né? E teve algumas pessoas que teve alguns elogios pelo fato de ter tratado da questão da reforma da Previdência, né? Teve uma colega que falou também da meta como precarização, e teve uma colega que até perguntou um pouco se sabe de alguma coisa que esteja sendo pensada em termos de nova reforma da Previdência, assim. Essa reforma da Previdência são só boatos em relação à regulamentação da reforma de 2019. E isso foi colocado na mesa em alguns aspectos, que uma das reivindicações colocadas tanto pelo FONASEF quanto pelo FONACAT, desde o início do mandato desse governo, é que aqueles itens da reforma de 2019 que não foram regulamentados, que eles fossem retirados. Mas isso ainda não aconteceu, ou seja, o risco continua ali, ele está na pauta, né, dos servidores, mas está igual a reforma administrativa, né, ali naquele limbo, e que pode emergir novamente. Mas não tem nada dito, mas também não tem nada retirado. Então, tá. Mais uma vez, muito obrigado, Clarissa. É importante a gente ter consciência de todos os riscos que a gente está correndo, né, de quem a gente está enfrentando, né, o poder econômico não dorme em serviço, e, enfim, né, vamos lutar juntos, né, por isso. E, mais uma vez, convoco todo mundo amanhã, às 13 horas, na frente do prédio do edifício sede do TRE,
né, Avenida Prudente de Moraes, número 100. Você que está no interior, ainda dá tempo de comprar uma passagem, ou se quiser vir de carro, depois o sindicato custeia, vir para cá participar do ato. Amanhã é um ato estadual, sexta-feira nós vamos ter a Assembleia Geral também, estadual aqui, né? E eu queria agradecer, né, a todos que participaram aqui presencialmente, os que participaram virtualmente, né, da nossa palestra aí como uma atividade da greve. Grande abraço, né? Clarice. E quem quiser o link para participar da reunião de hoje à noite, que peça ali no chat, né? Tá, aí depois o Igor passa, né? Que se identifique ou com algum telefone ou e-mail para o Igor passar pessoalmente. Já colocou o link, né? Ok, o Igor já colocou no chat. Isso, para hoje às 8 horas. Quem quiser participar, pode participar, já está o link lá no chat. Gente, obrigado, então. Grande abraço. Amanhã nos encontramos, então. Eu ia para o Sebastião. Recording stopped.